né? Estaremos tratando hoje sobre adicção, os adictos, adicção e dependência. Seja qual for a dependência, é claro que não vamos conseguir abordar todos os temas de dependência, né? Porque são muitas, mas estaremos aí passando, assim, falando sobre algo interessante hoje para vocês. Então, vamos juntos e nesse momento eu aqui já convido o meu querido para estar aqui conosco. Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu querido. Uma boa tarde, o prazer é meu estar aqui, em você ter me feito esse convite, Cláudio. Somos colegas de faculdade, né? Acabamos nos aproximando num trabalho de faculdade, conhecendo um pouco mais um ao outro, né? Verdade. E realmente eu e o Cláudio partilhamos do amor em ajudar, né? Cada um de nós tem uma história, assim como cada um de vocês tem uma história. E o legal é quando a nossa história pode ajudar a do outro. Então é sobre isso que se trata, acho que a psicologia, a mútua ajuda, né? Que nós possamos ser seres em constante evolução e ajudar um ao outro a se tornar cada vez melhor, se tornar a sua melhor versão. Eu sou bacharel em Direito, sou terapeuta, me especializando em dependência química e hoje acadêmico em Psicologia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Interessante, gente, muitos às vezes não conhecem do trabalho do terapeuta. O trabalho do terapeuta, as pessoas fazem ali o curso, né? E esse curso é de anos, não é ali alguns dias, meses, não. É um trabalho contínuo hoje, né? É um trabalho de busca, de estar aprendendo cada vez mais. E por que então, ainda além disso, fazer a psicologia? Para estar futuramente, ao mesmo tempo, é claro, priorizando esse trabalho, mas para poder estar nos assinando, né? Eu diria, assinando a pessoa que está aí com depressão, você pode assinar, está com ansiedade, seja qual for a patologia, né? Principalmente nesses termos a qual, né, nós trabalhamos todos os dias, diariamente. Então vamos lá, então, para esse momento, estaremos fazendo aqui um momento de partilha. Nessa partilha, ao mesmo tempo, aprendendo aqui com esse meu querido irmão, o Alexandre. Alexandre, quais são os transtornos hoje, mais assim, que pega o ser humano jovem, o adulto? Qual que é essa dependência? Bom, Cláudio, eu diria que a dependência, principalmente a química, é a ponta do iceberg de uma vida disfuncional. Nós vivemos na sociedade do rápido, do agora, na sociedade da interação social, onde se eu não me enquadro, não me encaixo, eu sou estranho no ninho, certo? Então, muitas vezes, a fragilidade emocional que certas idades nos trazem, ela acaba proporcionando uma facilidade maior a você adentrar em determinadas situações, certo? E os sentimentos, Cláudio, foram feitos para serem sentidos. Se eu não sinto, eu ressinto. E ressentir é um erro, né? Porque eu entro num triângulo de obsessão. Então, às vezes, eu não levei alguns nãos da vida, às vezes eu não levei alguns tropeços da vida, e às vezes, quando esses tropeços, esses não vêm em um momento da minha vida, eu não sei lidar. E aí eu tendo a amortecer isso com algo externo. E esse algo externo pode ser muita coisa. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser substância, pode ser jogo, pode ser muita coisa. O termo adicção vem do grego, que significa escravo de. Então, seria mais ou menos isso. Eu não ter a capacidade de sentir e lidar com determinadas frustrações. Porque a vida é dura, mas ela foi feita para ser encarada de frente e não com anestésia. Eu diria que é mais ou menos isso. E interessante que muitas pessoas tendem a não querer sentir algo, só que ao mesmo tempo vai deixar de viver. Exato. E os sentimentos, aquilo que o Alexandre dizia, os sentidos nossos, o nosso sentimento, ele está aí sempre aguçado. Mas como lidar com esses sentimentos? Como lidar com essas emoções internas que estão ali, eu diria, se agitando, borbulhando dentro do ser humano, que está em desequilíbrio? Eu diria que é a sua capacidade de autoconhecimento, Cláudio. É a sua capacidade de maturidade emocional. Certos tombos são impossíveis eu prevenir você de cair, né?
Por que nós que trabalhamos com terapia e psicologia, nós defendemos que seria extremamente necessário que se fizesse sempre e não apenas quando se está com um problema? Porque na vida nós nunca vamos deixar de cair. Só que às vezes nós vamos ter mais ferramentas para aprendermos a nos levantar e nos levantar melhor. Nós somos seres de constante evolução e temos que buscar ser a melhor versão sempre. É essa busca. Então eu me limitar a que algo do passado, um trauma, me marque para sempre. A capacidade de eu contar uma história para mim mesmo, para justificar minha permanência em um estado de inércia, é que é o problema. Sofrer não é o problema. Tem um momento que a gente tem que sentar, chorar, ter luto, sim. Só que tem um momento que isso cessa e a vida segue. A vida segue. Interessante, o sofrimento, é aquilo que eu sempre digo, é inevitável. Inevitável. Agora, como nós vamos enfrentá-lo, aqui está o momento em que nós devemos nos forjar, nos preparar, ter o autoconhecimento, e eu falo muito aqui também no programa, do autocuidado de si. Autocuidado. E esse autocuidado é aqui que vem o descuido de muitos que estão feridos emocionalmente. Ou eu achei muito interessante a tua primeira fala, sim, que você deixou bem claro ali que, principalmente os adolescentes jovens, querem entrar num grupo a qual não se sente aceito e só simplesmente porque é diferente. Eu tive, Cláudio, porque eu sou um adicto em recuperação, né? Eu sempre trato isso, sempre me apresento acima de tudo como um adicto em recuperação, porque uma vez adicto, você é sempre adicto, né? Porque é uma doença que eu tenho que polir todo dia. Existe algo que é, eu durmo em recuperação e acordo adicto. Por isso que o lema é só hoje. Só mais por hoje. Tanto de DNA quanto de AA é só por hoje. Só um dia de cada vez. E na nossa vida normal, quem não sofre de nenhum tipo de dependência, não é um dia de cada vez também, Cláudio? Para que nós possamos ser melhores, não é um dia de cada vez? É um dia de cada vez. Eu posso agir no ontem, Cláudio? Qual que é o único tempo da minha vida em que eu posso agir? Hoje. O que vai moldar o meu futuro é hoje. Então, o meu senso de adequação social me fez tomar escolhas ruins por muitas vezes. E quando eu aprendi que a prioridade da minha vida sou eu, que a única pessoa que vai ter que lidar com as consequências dos meus atos eternamente sou eu aprendi a tomar escolhas que agradam a mim. E aí, a minha chave de vida? Então, aqui que está, você que está em casa, tem muitas pessoas que têm problema em se encontrar, em ficar dependendo sempre do outro. Não sabe dizer o não, não consegue se relacionar consigo mesmo. Correto. E aí, o que fazer? Existe até a dependência afetiva, né, Cláudio? Existe. Nós estudamos sobre isso, a dependência afetiva. Eu vou trazer uma temática que nós estávamos conversando, que a vida é como uma mesa, né? E o que nós aprendemos? Uma mesa se sustenta com um pé só? Pode ser, por um determinado tempo. Então, se o único pilar de sustentação da sua vida for a afetividade, o dia que você perder a afetividade, o que tem de acontecer com a sua mesa? Em um pé só? Quebrar. Então, uma pessoa que possui algum transtorno, adicção, dependência, seja lá no que for, tem que sustentar a vida em mais de uma coisa. Porque quando aquilo lhe faltar, você tem outro. Tem o lazer, tem o esporte, tem a religiosidade, certo? Tem a própria terapia, tem o próprio tratamento medicamentoso, que sim, se faz necessário em alguns casos. Então, é uma mesa. Quanto maior o número de pilares estiverem pautando a minha mesa, menor é a chance da minha mesa cair. Foi isso que eu aprendi. Que belo isso. E ao mesmo tempo, eu sou muito daquele que as pessoas têm jeito. Tem pessoas que estão ali dependendo há 12, 15, 20 anos de medicamentos, mas não se curvam à terapia.
E nós sabemos, porque eu busco terapia quando necessário, e nós sabemos que todo ser humano, não tem um na face da Terra que não necessite da terapia. Então, o porquê da terapia? Ela faz com que você tenha um autoconhecimento, uma autoavaliação, e faz com que nós possamos progredir. E adentrando mais, né? O que é dependência psíquica ou dependência ao mesmo tempo de substâncias? Eu diria, Cláudio, que é uma somatória. Existe um fator de predisposição genética, sim, sabe? Nós estudamos em bases biológicas, né, que algumas pessoas tendem a desenvolver esquizofrenia por uma predisposição genética já, sim. E outras aceleram com o uso de substância, sim. Existem estudos que mostram que a dependência química, algumas pessoas já têm uma predisposição a possuir a dependência química, seja por qualquer que seja a sua substância de preferência, certo? Mas o fator emocional é quem lhe mantém nela, certo? Então eu digo que ela é apenas a ponta do iceberg de uma vida disfuncional. O que te levou a experimentar, Cláudio, alguma coisa em determinado momento da tua vida, não é o que te levou a manter isso durante uma vida toda. Então, ela tem um cunho emocional muito maior. Então, se eu não souber lidar com a questão dos meus traumas, com a questão da minha autoimagem, da minha autoestima, do que eu busco para mim, se eu não me realizar por mim, eu não for protagonista da minha vida e da minha própria recuperação, fica difícil. Interessante isso, gente. Por isso que ontem mesmo, né, ontem eu atendi uma mãe, né, não vou falar de onde que é, então nunca expomos ninguém, mas eu posso dizer que eu atendi uma mãe, mas o transtorno dela, as emoções feridas, era por causa de um filho que é adicto, que já tem mais de 30 anos e já há mais de 20 anos faz essa mãe sofrer. Isso é a codependência que nós chamamos, Cláudio, porque a família toda adoece. Se a família toda adoece, a partir do momento em que uma pessoa inicia um tratamento, a família toda tem que iniciar um tratamento ou um acompanhamento. Porque quando ela receber, seja numa internação ou pós um tratamento, ela vai receber uma pessoa diferente. E às vezes o estímulo que eu dou para aquela pessoa é o estímulo antigo. E às vezes o estímulo antigo já não cabe mais, ou gera uma certa ofensa. Então, a família tem que tratar porque a família adoece. É a codependência. Isso existe. É interessante isso, porque queira ou não, por isso que eu sempre eu coloco esse relacionamento familiar como uma transparência. Sim. Por isso que o ser humano ele deve ser transparente com quem ama, principalmente se tem os pais, filhos, aquela transparência pela qual deveria ter tanta sinceridade, ao ponto de aquela sinceridade, aquele amor curar o coração do outro. Por quê? Porque eu vejo que para as pessoas que nós temos um afeto especial, sim, elas têm acesso direto no nosso emocional. Sim. A gente fala assim do coração, da alma, sim, do emocional, da nossa mente. E tudo aquilo que você falar de bom, legal. Aquilo que corrigir, vai ser muito bom. Mas aquilo que for punição, aquilo que for para encarcerar, ela entra diretamente na mente e acaba prejudicando a emoção daquela pessoa, que acaba depois transviando, buscando outros meios. Só que a grande problemática, Cláudio, é você se abrir e pedir ajuda. Porque o primeiro passo é a aceitação. Como eu trato algo que eu finjo não existir. Que triste. Não é? Eu estava te dando o exemplo do câncer, né? Bom, se eu recebo um diagnóstico de câncer, eu falo, não, esse diagnóstico está errado, eu não vou fazer radioterapia, não vou fazer quimioterapia, eu não estou nem aí. Qual a probabilidade de eu ficar bem? É muito pouca, correto? Então, se eu passo por um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, eu falo, olha, talvez você tenha problemas com substâncias, talvez você tenha uma vida disfuncional, talvez você tenha alguma patologia aí, né? Ou uma dependência afetiva, emocional, o que quer que seja. Você finge não existir, claro. É difícil de tratar. Então, a aceitação do que quer que seja na sua vida é o primeiro passo.
Você aceitar que você é impotente perante algo. E nós somos impotentes, todos nós somos impotentes perante algo, Cláudio. O problema é baixar esse orgulho, não ser tão narcísico, e chegar e falar assim, olha, preciso de ajuda. E se eu sou impotente sozinho, com quem eu posso? Com o poder superior. E aí nós entendemos poder superior de várias formas, não só Deus. Às vezes no meu momento de flagelo, meu poder superior é uma ligação para minha mãe. Às vezes eu contato com meu filho, às vezes eu abraço de um amigo. Mas sempre tem algo acima de nós que nos traz paz, que nos traz conforto. Sempre há um poder superior. Que lindo. É por isso que interessante que a palavra misericórdia, né? A miserere, coragem, coração. A miséria do outro só há misericórdia se tiver alguém superior. Exato. Caso contrário, não há misericórdia. Olha que interessante. Eu vi inclusive uma colega de trabalho, uma psicóloga, falar que só existe o padrão do bom porque existe o quê? O ruim. Se não houvesse o ruim, como que eu vou identificar o que é o bom? Não é verdade? Então, se eu não passar por situações difíceis, como que eu vou ter momentos felizes na minha vida? A questão é como que eu vou agir em situações difíceis. Eu vou anestesiar ou eu vou superar como um obstáculo? Eu me apeguei muito à esportividade, porque hoje eu lido como na academia. Se eu carrego um peso maior que o do colega, é porque eu tenho que me tornar mais forte que o colega. Eu não reclamo do peso que eu carrego. Então, se eu passei por traumas, por dificuldades, se qualquer que seja a problemática da minha infância ou juventude, é porque eu tinha que forjar quem eu sou hoje, Cláudio. Então, é achar gratidão até na dor. Porque a dor, o copo pode estar vazio, pode estar cheio, depende da ótica. Né? Depende da ótica. Então, o flagelo, o trauma, ele pode te manter como vítima ou pode fazer você se superar e se tornar um ser humano incrível. Que lindo. E ao mesmo tempo, é necessário buscar, aqui que eu vejo o autoconhecimento. O que você está falando aqui é dentro de uma elaboração de autoconhecimento de quem é o Alexandre. Sim. Quem é ele? Ele buscou na adversidade, ele buscou o desconforto, ele buscou o conforto. No desconforto, buscamos o conforto. Correto. E nesse momento, então, a pessoa vai eu diria, ela vai crescendo. Porque nós estamos em processo de evolução contínuo. E quem para nesse processo de evolução, a pessoa fica, eu diria, fica para trás. É como se fosse dar 2 passos para frente e 3 para trás. Quer dizer, nunca vai sair do lugar. Correto. Então seria isso aí. Mas que maravilha. Eu gostaria que, talvez você que está em casa também, né, eu fiz algumas questões aqui, outras nós estamos dialogando, vai surgindo outros eventos que estamos falando, mas quais são as piores drogas e quais são as suas consequências? Bom, essa é simples. A pior é a que você usa. Essa é boa. Para o alcoolista, qual que é a pior droga? É o álcool. A pior é aquele causador. É o causador. A pior é a que te mantém em uso. Entende? A pessoa que utiliza ela, essa é a pior para ele. É a pior para ele. Porque a sua dor, Cláudio, você pode falar assim, eu vivi uma infância assim, assim, assado. Eu falo, mas eu vivi uma assim, assim, assado. Aí vira uma briga de trauma. Quem sofre de quem mais. sofre mais. E não é por aí. Não. A questão é, a sua dor é a sua, a minha é a minha. A minha não dói mais que a sua para você. E a sua não dói mais que a minha para mim. E não dá para trocar. Não dá para trocar. Então a pior é a que te causa dor. É a que te mantém em uso. Essa é a pior. Essa é a pior. Então, eu achei interessante essa. Porque existe, gente, uma estatística, lógico,
existe uma estatística, e o Alexandre sabe disso, que tem estatística hoje que a bebida alcoólica, de fato, é ela que entra mais sorrateira. Mas a pior é aquela que o ser humano usa e se adapta, e às vezes já sai daquela adaptação porque já não é mais liberado no córtex pré-frontal a dopamina, já não é mais aquela mesma pegada, vamos dizer, e a pessoa vai colocando mais drogas mais fortes, mas sempre é aquela que a pessoa está usando. Cláudio, qual a única droga que te leva ao coma? Não a overdose, que te leva ao coma. O álcool. O álcool. Qual que é a maior depressora do sistema nervoso central? O álcool. É o álcool. E como é que eu chego para uma pessoa de 70 anos de idade que bebeu por 40 anos e falo para ela, para de beber? Só se tiver com a cirrose. Olha lá. Não, então, e para quem tem uma predisposição a desenvolver a esquizofrenia e acaba por um evento fumando maconha, às vezes pode ser um cigarro de maconha que faz ela atravessar o espelho. Então não dá para mensurar o poder ofensivo de uma droga ou da outra, o poder de transtorno, de trauma, Cláudio. Realmente não dá. Realmente não dá, porque cada um sabe de aperto seu sapato. É interessante. Eu também, quando você falou do esporte, Sim. Foi o que me manteve longe da bebedeira, foi o que me manteve longe de muitas coisas erradas em minha vida. Tanto é que eu já disse uma vez aqui, desde os meus 6 anos de idade, eu pratico esporte. Sim. E nunca parei. Sim. Então, por esse nunca parar, inclusive hoje eu falava para a Adriana que nós dois temos algo em comum, somos terapeutas. Somos lutadores de jiu-jitsu, né? Eu já aposentei, né? Uma hora nós vamos lutar ainda um pouco. Vamos fazer um mal. Vamos. É bem massa. Não, mas é o esporte que faz com que a gente... Esporte é formador de caráter, né? Formador de te ensina disciplina, te ensina hierarquia. Né? Eu recentemente participei de uma corrida de obstáculos, né? Eu vi lá. Vocês viram, né? E o interessante de uma corrida de obstáculos é o quê? Porque ela tem obstáculos, é óbvio, né? E a vida tem o quê? Obstáculos. E adivinha qual a maior satisfação quando você termina uma corrida de obstáculos? Você superou obstáculos. E qual é a maior satisfação na vida? Quando você cresce, quando você transpõe barreiras. Você superou obstáculos. Então, o muro só é alto se eu olhar para ele e ficar com medo. E eu me apequenar. Né? Tem uma colega, uma psicóloga conhecida que diz, coitadinho, não se cura. Não tem jeito, né? Não. Vai se esconder. Vai se esconder. Então, a corrida de obstáculo para mim foi a corrida da vida. Que massa. Eu fiz uma analogia com a corrida da vida. Foi lá em Foz. Foi em Santa Terezinha do Itaipu, né? O evento ali de Foz. Encostado, né? Mas transpor barreira, a sensação de satisfação. Quem faz corrida de rua, quem faz beach tênis, quem faz qualquer esporte que seja, sabe que quando você chega ao fim da prática esportiva te dá aquela sensação de que gostoso, eu consegui, né? Então, para quem está num processo de depressão, para quem está num processo de dor, de perda, acredite, não há mal que perdure para sempre. Vai chegar um momento que você vai falar assim, foi. É necessário a ajuda, né? É necessário ajuda. Porque sozinho é muito difícil hoje alguém conseguir elaborar a própria vida, né? Se não for buscar viver. O que é a depressão? É o fechamento. É a pessoa estar ali enclausurada, fechada. Ausência de vontade. Ausência de vontade. Enfim. Mas vamos prosseguir em frente. Tem várias perguntas aqui para você nos ajudar, né, a crescer cada vez mais, a nós aprendermos juntos. Como terapeuta, pode ajudar você como terapeuta, agora é para você. Como que você ajuda os dependentes químicos? Você trabalha, gente, ele trabalha num local, né, que atende lá os adictos, atende os dependentes químicos, seja eles quais forem. Então, essa é a pergunta aqui. É porque eu faço muito uso das ferramentas do que funcionou para mim, né? Do que eu aprendi no decorrer da vida também e no decorrer de tratamentos que eu passei.
né? Então, aí voltamos para o autoconhecimento, voltamos para a questão do acúmulo de experiências, né? E também do acúmulo de tropeços, né? Porque é só assim que eu consigo forjar uma nova inteligência emocional, né? Eu só forjo uma nova inteligência emocional passando por tropeços, dificuldades e aprendizado, né? E eu tive que passar por muito aprendizado, claro. Tive que passar por muito aprendizado. E eu auxilio dessa forma, tentando passar aquilo que eu aprendo em curso, mas também aquilo que eu aprendi com a vida. É dessa forma. Porque eu tenho muita empatia, né? Eu tenho muita empatia, porque eu sou mais um, eu fiz parte, eu faço parte, eu sempre farei parte, né? Eu digo que é uma família, né? Quem participa de grupo de mutua ajuda diz, nós somos uma irmandade de homens e mulheres. E realmente, quando você pega essa de acolher um irmão, como no cristianismo, acolher um irmão, eu acho que não tem pecúnia que paga isso. Não. Por isso que aqui está, o melhor terapeuta, o melhor psicólogo é aquele que você consegue se conectar. Exato. É aquilo que você consegue ter empatia, é aquilo que você consegue se abrir à sua verdade. Eu sempre digo, quando eu atendo um casal separado, depois o bom é os dois juntos, mas assim, primeiramente separado, né? Sempre a pessoa traz a sua verdade, né? Cada um com a sua verdade, cada um com a sua a versão. E cada um com as suas feridas. E aqui que está o problema, em eu não compreender a ferida do outro e querer que o outro mude, mas eu não mudo. Isso aqui é uma coisa... Você sabe que durante muito tempo eu quis que o mundo se adaptasse a mim, né, Cláudio? E não eu me adaptar ao mundo, né? Não me adaptar ao mundo assim no sentido de fazer o que todo mundo faz, mas no sentido de assim, as pessoas só olham diferente para mim a partir do momento que eu tomo atitudes e escolhas diferentes, Cláudio. O seu olhar perante o meu só vai ser de amigo, de respeito, de empatia, de colega de sala, a partir do momento que eu sou educado, que eu sou fraterno, que eu te trato bem. Se eu te dou patada, te xingo, te esculacho, a gente nunca ia estar tendo essa conversa. Não. Então, o mundo não é... Eu sei que muitas vezes o adicto, o dependente, ele vai sofrer aquela questão do apontamento, sabe? Do olhar de julgamento, isso dói. O olhar de julgamento dói para qualquer coisa que você tenha, né? Se está um pouquinho acima do peso, alguém começa a te olhar, dói. Né? Se você é calvo e alguém fala de careca, dói. Então, eu diria que isso só faz sentido, essa dor do apontamento só faz sentido quando ela me machuca, porque ela dói dentro de mim. E quando eu passo a transformar dentro de mim, Cláudio, o externo muda. Quando a minha autoimagem é fortalecida, quando eu sei quem é o Alexandre, quando eu sei quem é o Cláudio, quando o paciente sabe quem é ele, o potencial dele, onde ele pode chegar, o ser humano que ele é e pode ser. Porque nós somos mais que uma patologia, nós somos mais que um bipolar, mais que um esquizofrênico. Nós não limitamos a uma patologia, nós somos seres humanos, complexos, certo? Então não se rotule, independente do que você esteja, não se rotule, vocês são mais que isso. Não permitam que isso traga vocês para baixo. Interessante que as pessoas se rotulam muito fácil. Muito fácil, e a baixa autoestima, a pessoa fica ali dependente de ser convalidada pelo outro. Veja só, aí já cria já uma dependência, nem que for aquela dependência momentânea, por causa da minha baixa autoestima. Claro. E faz com que a pessoa vai se apequenando, vai achando que aquela barreira é muito alta, e aí o que fazer? Buscar a terapia. Cláudio. Buscar um consentimento do diálogo, o consentimento do abraço, aquilo que você disse. Sim. É muito claro isso. A pessoa que se sente amada, ela vence qualquer barreira. E eu gosto muito de etimologia da palavra, né? Eu diria que tem muita etimologia da palavra. Eu passei a gostar de etimologia da palavra. O que é você ser doente? Quando você é doente, eu sou doente. Ente é o outro.
Correto? Então, quando eu sou doente, eu não sou mais meu. E eu não ser meu pode gerar conforto se eu não for meu por muito tempo. Porque vai ter sempre alguém cuidando de mim. Entende? Então, às vezes, eu digo que a identificação do questionamento, o autoquestionamento é fundamental. Saber que está certo mesmo. Eu gosto do mesmo curso de psicologia. Será que o Alexandre é meu amigo? Você pergunte, se questione, não tenha verdades absolutas na vida, porque isso te engessa. Se questione sempre que possível, mude sempre que possível, não tenha preguiça de mudar. Porque quando eu me fecho, né, quando eu passo a ser só doente, pode ser que por mais ruim que seja aquela situação, ela ainda é mais fácil do que eu ter que mudar. Entende? Porque a mudança dói. E quando eu vejo que uma situação está errada na minha vida, eu criei a responsabilidade de ter consciência. E se eu tenho consciência que algo está errado, Cláudio, eu tenho duas escolhas. Ou eu arrumo, ou eu paro de reclamar e continuo na mesma. E a tendência é piorar. Não é? É piorar. Como diria o ninja, tá ruim, adivinha só, vai ficar pior. Porque hoje, gente, são avalanches de situações que nós temos que resolver no dia. Hoje, o tanto de informações que nós temos em tempo real é muito. Muito. Se você parar para olhar o jornalismo, eu digo jornalismo por inteiro, né? Não, sim. O plim-plim, né? O jornalismo por inteiro, sim. A gente for ler tudo aquilo, é muita informação. Muito. Então, o que a pessoa vai fazer? Começa, interessante que tem uma pesquisa que se a pessoa ficar 5 minutos olhando coisas ruins, ela vai ficar 5 horas do dia sofrendo. Eu acredito. Com aquela passagem. Eu acredito, porque eu acredito que nós somos a capacidade de absorção das 5 pessoas mais próximas ao nosso redor. Nós somos a capacidade de absorção dos 5 canais que a gente segue mais no Instagram, dos 5 livros que a gente vê mais, dos 5 programas de TV. Eu acho que nós somos isso. Né? Por que tem aquela de, quando eu dou pro mundo uma energia boa, vem coisa boa? Não é essa a questão. Quando você está se relacionando com gente legal, acaba acontecendo coisas legais. Quando você consome conteúdo legal, você aprende coisa legal. E para a dicção existe hábitos, pessoas e lugares. Certo? Então, se eu estou com hábitos ruins, pessoas ruins e em lugares ruins, qual é a tendência? A tendência é dar ruim, né? Então, a fase de hábitos, pessoas e lugares. Procure mudar isso na sua vida, consumir conteúdos bons, seja em redes sociais, seja como amizades, mude seus ciclos. Porque a mudança dá trabalho, mas vale a pena. Então aqui tem muitas mães, tem um programa da manhã de oração, que é a palavra e depois a oração e um momento de espiritualidade. E muitas mães estão ali pedindo pelo meu filho que está nas drogas, está isso. Sim. E aqui tem uma pergunta, portanto que eu ouço ali, né? O que fazer quando um filho está ali na dependência química, está sendo um adicto, só que esse filho, né, ainda quer até negar, ou que ele já sabe que a família... Como os pais devem lidar com essa situação? Bom, eu vou mais para o pessoal e para o terapêutico. Abraço. Porque o momento da dependência, acredite, que mais sofre é quem está usando. Abraço. Ninguém está usando por felicidade a partir de um determinado momento, Cláudio. O uso já é sofrimento e dor. É a forma de você matar alguma coisa. Sabe você tomar o veneno esperando que ele cure? É isso. Entende? Abraça a causa. Abraça, traga para casa, né? Faz o possível ali para demonstrar carinho. Fala assim, nós estamos aqui. Ainda que naquele momento ele não aceite, nós estamos aqui. Nós estamos por você. É uma realidade. Eu fiz isso. Eu pratiquei isso que o Alexandre está falando aqui. Eu tive que se aproximar, eu tive que quase que andar de lado, né? Amei muito, sim. Chamei a atenção de uma forma diferente, porque eu sabia que se explodisse, perderia de perto de mim. Então foi 1 ano e pouco lutando.
Essa pergunta foi basicamente nesse sentido. Agora, existe uma outra questão em que o filho, ou seja, quem for, começa a vender tudo dentro de casa e começa a fazer chantagem emocional para a mãe e começa a destruir os pais, começa a perder tudo por causa do filho. Aí já é outra conotação. Tem outra conotação, né? Aí é outra conotação. Aqui eu disse de iniciação, né? De iniciação. Agora, esse mais avançado, que já foi internado 2, 3, 4 vezes e sempre está lá xingando a mãe, por exemplo, eu atendo pessoas, sei, né, dessas histórias, Sim. Xinga a mãe de nomes que a mãe já está enlouquecendo. O que fazer com esse filho? Eu tive que falar algo. Bom, tem meios jurídicos, né, Cláudio? Tem a interdição judicial, né? Tem processo. Tem um resgate, né? Muitas clínicas realizam um resgate, né? Hoje não há mais uma internação compulsória no estado do Paraná, mas uma pessoa, a partir do momento que esteja oferecendo risco à própria vida e às pessoas ao seu redor, ela pode sim ser resgatada, né? E em determinado momento, depois que ela está dentro lá, ela ser convencida a ficar lá dentro, ou ela optar por sair de fato, né? Porque existem responsáveis que assinam por elas, né? E existe sim, claro, laudos terapêuticos, né? Laudos judiciais, existe processo de interdição, sim. Então existem outros recursos. E pode ser, Cláudio, que essa pessoa que foi por um motivo de resgate, às vezes a partir de uma semana e 15 dias, que baixa aquele período do ápice, da loucura, ela cai em si e fala assim, putz, não é que eu estou fazendo aqui mesmo? É o que geralmente ocorre, tá? É isso que geralmente ocorre. Às vezes a gente só precisa desse discernimento da pausa. E às vezes o discernimento da pausa tem que ser imposto pelo familiar, Cláudio. É isso que eu direcionei uma mãe nesse sentido, que o Alexandre disse, mas eu deixei na fala dele, e ele também conhece de leis, é advogado, então foi o que eu disse. Pedi, ele está muito agressivo, falei, faça então medida protetiva, né, e busque outros recursos, senão você não vai conseguir fazer o teu tratamento, ele não vai conseguir se recuperar, então vai ficar aquela guerra ao ponto de você estar correndo risco de vida. Então, obrigado por essa resposta, ainda vindo de você eu fico muito feliz, estamos juntos. Então vamos lá. Aqui essa pergunta é semelhante a outra. Como uma pessoa deve agir diante do estado emocional, diante de chantagem emocional, né, de um adicto? Muitos são pessoas estouradas ou já não acreditam mais na recuperação do outro. Esse aqui, por isso que você já disse antes que a pessoa que está sofrendo junto, né? O codependente. O codependente, sim, precisa, é claro, de ajuda também. Precisa. Mas qual é a primeira ação dessa pessoa? Bom, Cláudia, é entender que quem tem discernimento naquele momento? Eu ou quem está sob efeito? Então, quem for o mais racional tem que agir da maneira mais racional, diria eu. É fácil ser racional em algumas situações, não é, né, Cláudio? Não é fácil a gente ser sempre racional. Mas, infelizmente, a gente tem que tentar manter essa questão da racionalidade, né? E às vezes também existem outras pessoas que podem ajudar o familiar, não só em cunho terapêutico, né? Muitos grupos possuem o Laranon, o Alanon, né? Existem grupos de apoio para pessoas que estão com codependência, né? Então, existem partilhas, existe muita ajuda. O próprio AA, né? Claro, busca ajuda também. O familiar também tem que buscar ajuda para que ele possa também ter o discernimento de como agir melhor naquele momento. Ter as habilidades, inteligência emocional, converse com profissionais, ainda que não com o intuito de internar, mas quem sabe dar uma luz, quem sabe, né, tem alguma coisa ali que você possa resgatar de palavra que sirva, né? Às vezes até o cunho religioso, Cláudio. O cunho religioso funciona muito também para muitas pessoas. Eu conheço, tenho relatos de pessoas que pararam depois de anos e anos ininterruptos apenas com a questão da religiosidade. Assim como eu conheço pessoas que pararam apenas com a questão do grupo de muita ajuda. Então não é só a internação, não é só a medicação. Tem coisa que funciona. Então é bem particular, Cláudio. Eu vejo que é questão de o que os pais plantaram no coração do filho. Né? Eu digo a planta
ali, se de pequeno você levou a igreja, buscou ouvir a palavra de Deus, principalmente amou, Sim. perdoou, qual é a família que não tem dificuldades? Todos nós, todos. Só que se teve um vínculo religioso maior, ele vai vir para um lado mais religioso. Se não teve, não que não tenha busca, tenha, mas também vai ser, da outra forma, talvez seja mais... O que eu falo da pausa é muito, realmente, às vezes, uma pausa abrupta, uma pausa ainda que forçada, ela é muito efetiva, porque foi na pausa que eu percebi uma coisa, Cláudio, que Deus nunca me abandonou, mas em dados momentos da vida foi eu que abandonei Deus. E quando você percebe que você nunca esteve sozinho, você se sente acolhido. E eu garanto que ninguém nunca esteve sozinho. A gente tem alguém. Chame do que quiser, mas a gente tem alguém. Tem alguém que cuida de nós. Isso é bonito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele um pouco. Nunca estamos só. Nunca. Vamos também pegar um lado, nós falamos bastante, teria mais perguntas, mas a dependência ela não é só nas drogas, ela não é só no álcool, né? Não é só junto dos adictos, né? Não. Que estão ali acometidos por aquele mal, né? Mas também é aquelas pessoas dependentes da pornografia, Claro, apostas. né? Apostas, Claro. pessoas que perdem tudo. Claro. Tudo que é em excesso disfuncional, causa disfuncionalidade na sua vida, Cláudio, tá errado, tá te atrapalhando. Entende? A comida, a aposta, a masturbação, tornou disfuncional. Tirou você do eixo de rotina normal, tirou você daquilo, de um ciclo social normal, tá disfuncional, tá errado. Tem que ser revisto. Isso que eu falo, não tenha verdade absoluta, você veja tudo sempre, se autoquestione. Dentro da própria psicologia, dentro da própria área terapêutica, hoje vem tendo uma evolução muito grande. Tanto é que temos vários meios dentro da própria psicologia, dentro da terapia de tratamento. Várias abordagens. O que funciona para o paciente não funciona para o outro. Realmente. Né? Nós tivemos uma prova, né? E qual que é a entrevista que mais é aplicada? Depende. Depende do quê? Depende do entrevistador e do entrevistado. Não é verdade? Qual que é a melhor abordagem na psicologia, Cláudio? Depende. Depende da necessidade, depende do paciente, depende do psicólogo, depende do momento. Eu falava isso com a Adriana sobre a pessoa hoje só ter uma via apenas dentro da psicologia. Eu acho muito pouco, não é verdade? Porque às vezes as demandas são tão diversificadas, claro que não dá para querer aprender 10. Né? Eu acho que tem que se especializar num cunho e ser especializado, mas precisa de um outro meio, porque às vezes a pessoa já veio com aquele trabalho para um outro terapeuta ou um outro psicólogo. E a troca, né? Porque eu vejo pela medicina, pelo direito, por tudo, né, Cláudio? Se me surge uma demanda em que eu não sou especialista, eu chamo o meu colega. Por que não na psicologia eu chamar o meu colega? Por que não na terapia eu chamar o meu colega que manja um pouquinho mais daquilo, né? Por que não na vida, quando me surge um problema, eu não chamo um colega? É que hoje as pessoas, eu digo no geral, a vida está tão rápida, tão corrida, que ninguém mais quer parar para dialogar. E eu digo que quando se eu fazer uma pergunta, ou você fizer para mim, quantos amigos eu tenho, ou eu devolver essa pergunta para ti, mas você tem quantos amigos? Nós temos que parar para pensar, não é verdade? E você pode ser você mesmo. Aquele dia interessante, o Alexandre estávamos juntos. Aí tem a marmita dele, né? Que chegou o horário, quando tá dentro da sala ele tem que comer. E daí eu falei, meu Deus, esse homem vai comer, eu preciso falar com ele.
Eu preciso Eu falei, vamos lá ele. fora, vamos lá fora. Aí ele falou, vamos lá fora. Como? Aí ele ia comendo e ia me respondendo na minha entrevista para ele. Só que na entrevista dele eu me conectei com ele. Falei, pô, algumas coisas tá aí, uma parada aí entre nós aí. E foi interessante, né? Porque eu já sabia algumas respostas suas, você já sabia outras minhas, né? Já. Sem nem perguntar. Sem nem perguntar. É. Então tem algo muito entranhado quando a gente passa a conhecer do outro quem de fato o outro é. Claro. É porque, como você falou, é um mundo, às vezes, que muita rede social, na rede social ninguém sofre, ninguém é triste, ninguém, né? Não. Desabafa, né? Então, às vezes, quando eu gero uma conexão verdadeira com alguém, essa conexão que é legal, a verdadeira, né? É quando eu paro para te ouvir, né? Ou quando você me puxa a orelha, né? Acho que os meus grandes amigos de infância e adolescência são aqueles que me puxaram a orelha em alguns momentos, né? E os seus também, né? Quem concordar com tudo que você está fazendo, desconfie, né? É muito estranho. É muito estranho, É né? muito estranho. Porque muito no estranho. pior momento aquela pessoa vai te deixar. Exato. No pior momento da vida, aquele que concordava com tudo, simplesmente não vai falar nada e vai te abandonar no silêncio. O que eu aprendi, Cláudio, que eu não está no nosso roteiro, mas que eu queria trazer agora, é a diferença de solitude para solidão. Isso é muito interessante. Como é bom viver em solitude. Aprender a viver em solitude. Isso é diferente de solidão. Eu já tratei isso em uma temática de vídeo meu, e esses dias eu me peguei praticando isso, porque eu já tratei. Mas sabe que às vezes em casa de ferreiro espeta de pau, né? E às vezes em vários momentos eu esperei pessoas para fazer coisas que me davam prazer. E falei assim, quer saber? Eu vou sozinho. Você quer comer um negócio diferente? Vou eu jantar sozinho lá no restaurante. E fui, cara. E foi tão gostoso. É massa. É massa a capacidade de você ser autossuficiente na sua vida, né, Claudinho? De você bancar suas escolhas e você estar bem consigo. Se eu estou completo de mim, não importa o carro que eu dirijo, não importa, né, o meu dinheiro da conta, não importa, né, dinheiro é bom, mas não é o mais importante, né, você entendeu? Eu diria que estar realizado é o que eu busco, estar realizado. Porque se eu estou realizado e você chega na minha vida realizado, a gente some e é legal, e é leve, e é feliz. E é feliz. Eu falo que eu tive que me reinventar muitas vezes, porque eu fiz alguma viagem só na evangelização. Se Deus quiser, o ano que vem, na metade do ano, se Deus quiser, eu vou voltar de novo para a missão. Mas eu viajei muito em missão, fora do Brasil, no Brasil. Viajei muito para lutar na época, eu lutei em torno de 13 anos. Ia para o Rio de Janeiro. Então esquece, eu não quero mais fazer o rola. Não quero mais. Foi meu já. Não quero mais. Eu fui muitas vezes para o Rio, muitas vezes para São Paulo, Curitiba, Maringá. A minha vida foi viajar e eu tinha que me reinventar. Porque muitas vezes não tinha um atleta, não tinha... Depois que o Gustavo, meu filho, cresceu, ele ia comigo. Sim. Vinha para Cascavel, tem um filho hoje que está com 22 anos. Um amado meu do meu coração, todo filho velho. É uma coisa muito... Bom, você é pai também, sabe? Sou pai. É maravilhoso, né? É. Meu Deus. E agora de novo, tem uma filha, agora... Tô sabendo que tá tem pra forno. Então, assim, é muito 10. Né? A pessoa que sempre está ao nosso lado também é maravilhoso, só que nós precisamos sabermos nos reinventar. Claro. A pessoa que não está bem consigo mesmo, não vai ter alguém Não. que vai conseguir te fazer Não. feliz. Se eu não estou feliz comigo, Cláudio, eu começo a me relacionar com você, eu pretendo que você me faça feliz. E no momento que você fizer uma escolha que não é a que eu espero e que não me faz feliz, vai me gerar frustração. Eu jogo a responsabilidade, que é minha, de estar realizado e feliz em você. E aí, adivinha, a relação parou de ser leve, parou de ser feliz. Fica tóxico. Fica tóxica. Fica tóxica. Eu tive uma experiência interessante, né? Porque fui casado, né? E ao término do meu casamento, eu resolvi morar na praia. Né? Depois de um tempo, vou morar na praia. Porque morar na praia vai me trazer felicidade. Né? Litoral. Aquela vida de glamour, né? Coisas bonitas, pessoas bonitas, cor... Falei, agora sim, agora eu vou ser feliz, né?
E aí adivinha só, né? 900 quilômetros do meu filho, longe da minha família, sozinho, sem os círculos de amizades. Aí me pergunta, você prefere hoje morar em Cascavel ou na praia? Cascavel. Em Cascavel. Que foi em Cascavel que eu alinhei corpo, mente e espírito. Então a realização não está no local, está em você. A realização não está no status de ser advogado, médico. A realização está em você fazer o que te faz feliz. É por isso que eu estou migrando diário. Por isso que se não der certo, eu migro de novo, tá? Não, mas dá certo. Não, eu vou, se não der certo, eu vou para educação física, não deu, eu vou para, sei lá, eu vou para NASA. Não dá nada não dá nada. Nada, irmão. Eu vejo que você tem uma capacidade enorme, né, como terapeuta, futuro daqui 4 anos, um pouquinho, nós como psicólogos. Seremos. Adriana, será, tá? E um vai ajudar o outro aqui. Claro. Aquela coisa de nós estarmos juntos, hoje juntos, hoje trabalho árduo, hoje, amanhã vitória. Existe um momento de semear e o de colher. Existe um momento que você faz um esforço a mais para depois você vir com a colheita, né, Cláudio? Com a colheita. Então, você não tem uma rotina fácil, a Adriana não tem uma rotina fácil, eu por alguns momentos não tenho rotina fácil, mas vai chegar um momento que vai ser recompensador. Porque o que é realização, Cláudio? É esforço empregado de forma diária ou rotineira por um longo prazo. Os momentos mais felizes da minha vida foi o momento da minha cerimônia de receber o diploma de direito. Por quê? Porque foram 5 anos de esforço. Né? Ainda que hoje eu não exerça da forma adequada, mas foram 5 anos, cara, desprendendo esforço diário. Então, quando você vai fazer um julgamento, quando você vai colar grau, cara, aquilo é igual quando um filho nasce, cara. É lindo. Então, adicção, dependência, o que é? É prazer momentâneo. Não vai A realização é prazer momentâneo. As pessoas confundem muito uma alegria da felicidade, né? Exato. O estar em euforia, Exato. por estar alegre de fato. Exato. Ou não sabendo o que é felicidade. Acha que é um bem que recebeu, não é felicidade. Isso vai passar, daqui a pouco você vai utilizar aquele bem e vai passar. A verdadeira felicidade, eu quero dizer aqui para todos nós, aqui para o Alexandre, ele me ensinando, eu passando aquilo que eu também vejo, mas para mim, particular, a felicidade é uma missão. É uma missão. Ser feliz também é uma escolha, eu falo muito isso. É uma escolha. É uma escolha, claro. Porque É acordar todos os dias e temos outro hábito, de fazer atividade física. Claro. De estarmos juntos ali, fazendo atividade física, de saber que nós temos essa necessidade. Por quê? O homem moderno hoje anda muito, como nós estamos aqui parados. Nós não caminhamos os passos necessários para o funcionamento do coração. Nós não pegamos peso de uma forma correta para que os tônus muscular e os nossos ossos ficam firmes, ficam com liberada a miocina, a dopamina, enfim, quantas química que há no nosso corpo que nós possamos ter um estado de bem. E, além disso, aí nós só se apoiamos em algo, em alguém e vira uma dependência. Vira. Aí que vem a afetiva, emocional, pela comida, pela droga. É isso. É uma série de disfuncionalidade. É quando a gente não encontra o prazer em fazer determinadas coisas, em fazer atividade, em buscar espiritualidade, em buscar a leitura, em buscar uma vida acadêmica, uma vida profissional melhor. É isso. Gente, faça o que fizer, se você fizer com amor, você já é um vitorioso, uma vitoriosa. Falou tudo. É isso que necessitamos hoje. Interessante, vamos trazer aqui, depois vou dar a fala novamente, para aí estarmos indo, daqui a pouco voltamos para Cascavel. O Alexandre, ele é de Cascavel, gente. Ele já falou antes, mas retorna a dizer, se precisar dele, do trabalho dele, está aqui, estará atendendo online, ou seja, como for,
é só procurar, tá bom? Depois deixamos aí o número dele e podemos aí entrar aí também, né, eu diria, em amizade mais profunda em todos os sentidos, né? Veja só, eu trouxe só 2 versículos, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Por isso que o programa se chama Aos Pés do Mestre, a qual nós trazemos aqui a parte científica, mas nós trazemos o dom maior, né, aquele pela qual nós cremos e acreditamos. Está aí no versículo 19, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra linda, gente. Aqui está o autocuidado, o autoconhecimento, de cuidarmos do templo nosso, que é o nosso corpo, do Espírito Santo. Se nós estamos ali doentes, se nós estamos enfermos, eu gosto de usar a palavra enfermo, se a pessoa está enferma, o que a pessoa busca? Um médico. Se a pessoa está mal espiritualmente, o que ela busca? Deus. Na pessoa da igreja, na pessoa, enfim, busca Deus. Se a pessoa está emocionalmente abalada, quem ela busca? O psicólogo, o terapeuta. Mas se nós está faltando amor no nosso coração, a quem nós devemos buscar? Eu diria, de fato, você foi comprado por um preço muito alto, e esse preço muito alto veio do alto mesmo. Foi um preço de sangue. Então glorificai a Deus no vosso corpo. Olha, aqui está querendo dizer: vivei com intensidade, perdoa, ama, intensifica, sorria mais, faz bem para a alma, faz bem para o corpo. E ao mesmo tempo, não ignoreis que você foi criado, que você é criatura, e a partir do teu batismo você é filho de Deus. E dentro desse filho, interessante aqui eu quero terminar a minha fala, dentro do ser filho, ele tem tudo com o pai, e o pai só dá para o filho aquilo que vai ser bom. Então, meu querido, acredite sim na ciência, mas acredite também no poder de Deus, porque é Ele que pode transformar a tua vida por inteiro. Mas, volto a dizer, viva a tua vida dentro de um âmbito humano, mas no divino, pois o divino se faz na eternidade e faz no tempo, o eterno se faz no tempo, que se chama Kairos, tempo da graça. E ao mesmo tempo, nesse tempo em que vivemos hoje, só é possível aqueles que lutam para ter uma vida melhor. E ter uma vida melhor não é ser rico, né? Podemos até ficar, lógico, maravilha, mas uma vida melhor é estar bem consigo mesmo e com o outro. E só assim seremos, de fato, felizes e quer dizer bem-aventurados. Deus abençoe você e que Deus possa te proteger a cada dia, mais e mais e mais. Amém. Amém. É sobre isso. É sobre isso. Realização é sobre isso.